Glória a Deus. Bom dia a todos. Deus te abençoe nessa manhã de maneira poderosa. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Não, né? Não, o Daniel é a primeira vez com a família dele. Daniel, com a Lu, por favor, e a sua família linda, fica de pé. Fica de pé. Dê uma salva de palmas a esses irmãos, em nome de Jesus. Obrigado por estarem aqui conosco. Eles estão acompanhando o pastor Roberto e a pastora Priscila e o meu amigo Miguel. Logo, logo a gente já chama os pastores para poder estarem ministrando aqui. A gente está com o Mineirinho, meu velho, apesar que não é velho, é novo, né? O Mineirinho é novo, eu também sou novo, nós somos novos, né, Mineirinho? É só a maneira de falar. O Mineirinho com a esposa, a família dele. Eu conheço o Mineiro desde o tempo que eu tinha cabelo, então vocês podem perceber que isso já faz muito tempo, né? É um amigão, um conhecido de muitos anos. Eu amo a família dele, os pais são pastores lá no Brasil, e eles passaram, o pai passou por um problema de saúde, e graças a Deus está restaurado, né? O Mineirinho já comprou metade do interior de São Paulo. É Mineirinho só para disfarçar, para quando ele vai em São Paulo comprar propriedade, ninguém atacar ele, né? Mas obrigado por estar aqui conosco. Eu creio que os demais são da casa já, né? E sem mais delongas, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, eu queria chamar o pastor Roberto, a pastora Priscila. Por favor, venham aqui. Meu amigo Miguel. Eles queriam vir com a camisa do Flamengo. Eu falei, pastor, uma coisa, outra coisa. Não mistura as bolas, né? O pastor Roberto é um amigo, um irmão, uma pessoa muito querida. A pastora Priscila, a família deles, está faltando a Duda, né, que casou. E, se Deus quiser, ano que vem ela vem também acompanhando, né? Mas é um presente que Deus tem nos dado, onde a gente pode compartilhar a vida, né? E eles estão passeando, estão por aí conhecendo as belezas que existem aqui na Flórida, né? E como o pastor não descansa, né? O pastor, quando vai descansar, alguém arruma alguma coisa para fazer. Eu falei, pastor, a igreja está pedindo para você pregar. Ele falou, com o maior prazer, eu quero servir. Na verdade, a gente se sente honrado em poder tê-los aqui conosco, né? Então, pastor, a igreja é nossa, fique à vontade, estenda suas mãos para cá, eu quero orar pela vida deles, e a partir daqui eles tenham vontade, fiquem à vontade para poder ser instrumento de Deus, para serem usados pelo Senhor. Pai amado, obrigado por essa família, Jesus, que te serve, que te honra, que por onde anda, Senhor, tem a graça, tem o favor de Deus, tem a presença do Teu Espírito Santo. Amém. Obrigado por tê-los aqui, Senhor. A Tua palavra Jesus, diz que nós recebemos anjos sem saber. E nós queremos recebê-los, ó Deus, com honra neste lugar, Amém. porque assim o Pai os vê como filhos amados, como pessoas que são honradas pelo Senhor. Então, Amém. que nesse momento o Senhor possa usá-los como tem usado, para que eles possam ser a Tua boca neste Amém. lugar, para que eles possam profetizar o Teu coração neste lugar. Amém. E que o Senhor use a vida deles para abençoar a Tua igreja de uma maneira poderosa. E é no nome de Jesus que a igreja diz Amém. amém e amém. Fica à vontade. Amém. A pastora quer falar algo? Já quer falar? Graça e paz a todos. Na verdade, a gente não pode deixar de vir na Flórida, né? Sem passar aqui, né? Porque, como a Cris falou lá na hora do café, a gente estava conversando, eu falei assim, porque a minha igreja, ela falou, a nossa igreja. E é uma verdade. Lá no Rio, em Nilópolis, Baixada Fluminense, tem um pedacinho de Vida com Vida também. Tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Somos uma família. Então, prazer, quem não conheço, sou a pastora Priscila, da Igreja Vida com Vida, em Rio. Ok? Fica aqui rapidinho, querido. Eu quero agradecer, né, pela bênção, pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção, pelo amor dos irmãos, né, impactante. Nós ficamos assim constrangidos. Eu trouxe o Daniel, a Lu e a família, porque se tudo der errado, já combinei com eles, vão ficar lá no fundo gritando glória a Deus, aleluia, e vai dar. Mas nós olhamos assim para essa igreja aqui, né? Eu tenho uma dificuldade de falar com o Coconut Quick, mas é isso, né? Essa igreja amada e querida, e vocês são maravilhosos, né? Nós
a obra de Deus, o reino de Deus, a nossa vida, né? É muito abençoada pela vida de vocês, pela vida do pastor Marciano, pastor Anilca. As 2 vezes que nós fomos à África, em Guiné-Bissau, nós fomos enviados por essa igreja, né? Fomos enviados, agora, ano passado, né? Eu, a Duda, que é minha filha, o Abner, que é meu genro, nós fomos enviados para Guiné-Bissau por essa igreja. Então, eu louvo a Deus, porque essa igreja é descrita como o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipenses. Uma igreja amada, querida, que serve e que abençoa. Então, é muito lindo ver esse ministério, tá? Eu queria mostrar só um pouquinho, nós estamos aqui para agradecer, né? Pelo envio dessa igreja, nos 2 anos que nós fomos para Guiné-Bissau, para a África. Eu queria mostrar só um pouquinho de por que Guiné-Bissau e o que está acontecendo lá na África, não é no Rio, agora é na África, tá? Leva o microfone e fica dando glória a Deus lá no fundo. Glória a Deus. Então, quando se fala em Guiné-Bissau aqui, vocês sabem que é esse projeto, esse trabalho, essa missão. Então, a nossa responsabilidade, além do Rio de Janeiro, nós temos a responsabilidade também em manter essa base missionária, essa escola. A nossa escola, nós damos café da manhã, almoço, né, que é um trabalho de nutrição, e também um trabalho de educação. E não é apenas uma educação secular, como nós falamos, mas é uma educação por princípio, onde as crianças são discipuladas. É uma escola protestante, né, onde as crianças são discipuladas e aprendem a disciplina, né, a disciplina em geral. Então, é uma escola modelo para o país, apesar das circunstâncias que nós vimos no início do vídeo. Então, essa é a nossa responsabilidade e, mais uma vez, nos 2 últimos anos, essa igreja nos enviou para cumprir o papel, o propósito lá naquele lugar. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Agora eu queria compartilhar, eu fiquei no coração assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo lindo e maravilhoso que tem, né, eu acompanho aqui pela internet as mensagens, adoração, louvor, o que eu vou pregar, né, para esse povo tão lindo, tão abençoado com a palavra, né? Mas aí eu senti esse desejo no coração de pregar aquilo que eu tenho ministrado lá no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós estamos falando sobre alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus. Então, nada impede de você ser próspero, nada impede de você conquistar, nada impede de você alcançar tudo o que essa nação, a nação que você está, né, te oferece. Nada impede de você prosperar nessa terra, nada impede de você conseguir o seu green card, nada impede de você, sabe, passar nas melhores faculdades, conseguir um casamento lindo, maravilhoso, para a glória de Deus como é o meu, sabe? É maravilhoso.
Mas de tudo isso, se você não alinhar o propósito de Deus em sua vida, sempre haverá um vazio dentro de você. Sempre haverá um vazio dentro de você, né? Então, tudo o que você passou na sua vida te levou a esse lugar nessa manhã. Preste bem atenção. Eu queria compartilhar um texto que eu gosto muito, uma situação que aconteceu com o nosso querido Pedro. Está escrito em João, capítulo 21, a partir do verso 2 e 3, né? Uma situação, e o cenário era o seguinte aqui. O cenário era o seguinte. Não sei se você consegue compreender o meu dialeto carioquês, ok? Vamos lá. O cenário era o seguinte: Jesus morreu. E estava naquele período entre ressurreição. Estava naqueles 3 dias pós-morte de Jesus. O que fazer agora? Então os discípulos ficaram meio, parece, desorientados. Parece que perderam o propósito. E aí a situação exemplifica para nós algo muito bom. Olha só. João, capítulo 21, a partir do verso 2, diz assim, olha, estavam juntos, eles estavam juntos, estava lá Simão Pedro, Tomé, mesmo duvidando, ele estava lá, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, estavam lá, mais 2 dos seus discípulos, e aí, do nada, né, de uma maneira assim, afoita, parece que, estou especulando, tá? Meio que perdeu o seu propósito. Diz assim, olha, vou pescar. Não há nada de errado em pescar, ok? Não há nada de errado em pescar. Eu, por exemplo, eu sou um excelente pescador. Né, Dani? Eu sou um expert em pescar. Uma vez eu saí para pescar com o Miguel e eu falei para a Pri assim, amor, vamos pescar. O Miguel, vamos pescar. Colocamos aquele chapéu, todo o instrumento, e levamos e ficamos, e jogava e puxava, jogava e puxava, jogava e puxava, e nada. Quando chegou quase umas 2 horas da tarde, o Miguel falou assim, pai, eu estou com tanta pena de você, quase chorando, eu estou com tanta pena de você. Por quê, filho? Porque você não pescou nada. Eu falei, não tem problema, você está aqui do meu lado, a minha maior pescaria é você. Tá ok, no problem. Não tem problema, traduzindo para você. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque você é minha maior pescaria. Sabe, então eu sou um pescador maravilhoso. Mas Pedro resolveu pescar. E aí o que é pior? Quando ele falou, quer saber, eu vou pescar. O que é pior? Também disseram outros, continua no texto, nós também vamos contigo. Nós também vamos contigo. E saíram, diz as Escrituras, e entraram no barco, e naquela noite, assim como eu e Miguel, nada pescaram. Presta bem atenção. A diferença aqui entre um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão bem-sucedido e aquele fracassado está na visão do seu chamado. E eu quero afirmar para vocês aqui que todos aqui nessa manhã têm um propósito, um chamado de Deus. Talvez não seja para ir à África, para ir a Nilópolis, ou para ser um pregador, mas você tem um propósito, um chamado, todos aqui, senão você não estaria aqui nessa manhã. Não importa a idade, não importa a sua classe social, Deus tem um chamado para a sua vida, um propósito. E muitos aqui sabem disso, muitos aqui sabem muito bem o que eu estou falando, mas alguns voltaram à antiga pescaria. Foi o que aconteceu com o nosso amigo aqui, com Pedro. Quando Jesus chama alguém, ele tem um propósito. Lembra do primeiro chamado, primeiro encontro de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus? Qual foi as palavras que Jesus disse para Pedro? Olha, larga essa rede. Depois de uma pesca milagrosa, e muitos peixes que ele pegou quando Jesus declarou a palavra a ele, Jesus falou para ele assim, olha, agora eu farei você um pescador de vidas, um pescador de homens. Mais uma vez, não tem nada aqui a ver com errado ou certo em pescar, mas é na atitude tipológica, simbológica aqui. Voltar a pescar nesse momento
é voltar para o lugar de onde o Senhor te tirou. Então eu quero falar uma coisa para você aqui nessa manhã: não volte para o lugar de onde o Senhor te tirou. A Bíblia diz que Ele nos arrancou, Ele nos tirou do lamaçal, das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. Você foi liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aqui nessa manhã, a mesa está posta para você. Esse aqui é o seu lugar. Não volte para o lugar de onde Ele te tirou. Não volte às antigas pescarias. Não perca o propósito da visão na sua vida. Esse é o grande chamado aqui. Deus não separa sem propósito. Também não dá propósito para quem não tem identidade. Quer saber? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o livro de Romanos 8, 28, ele fala o seguinte: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Quantos aqui amam a Deus? O que me parece no texto é que não basta amar a Deus, mas também aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguns conotam esse texto a salvação. Eu quero salientar nessa manhã a um propósito, a um chamado divino para a sua vida. E você vai entender já já o que eu quero falar. Primeira coisa, eu preciso viver para encontrar a felicidade, a tão felicidade plena que nós passamos a vida inteira buscando. Para vivermos, para encontrarmos essa felicidade plena, eu preciso cumprir o meu propósito nessa geração. Essa geração é a geração que o Senhor colocou você. Se você está vivo, você faz parte dessa geração. No meu tempo, na minha época, essa é a sua época, esse é o seu tempo, independente da sua idade, porque você está vivo, ainda tem história para acontecer. Ainda tem milagre para acontecer, ainda tem visão, ainda tem propósito para acontecer na sua vida. Você está aqui, e se você está aqui, há um propósito de Deus para você aqui nesse lugar. Entenda isso, meus irmãos. Você tem cumprido o propósito de Deus em sua vida, será mesmo? Entenda uma coisa então, todos nós nascemos para cumprir um propósito. Isso é fato. Não é possível que nós nascemos simplesmente só para ocupar um lugar no mundo. Mais uma vez, quando nós falamos essa palavra, a primeira coisa que nós pensamos é uma coisa muito grande. Imagina você ser contratada para ser ponta direita do Clube Regatas do Flamengo. Já falei para ele. Nós conversamos ontem muito sério. Eu tenho um time de futebol lá no Brasil. Eu sou o dono do time. Né? E no dono do time eu tenho um artilheiro, que é o meu filho. Ele é o artilheiro, né, do meu time. E eu estou contratando ele. O nome do time é VCV Futsal. Né? Vida com Vida Futsal. É o time lá da igreja. Mas nós participamos de muitos campeonatos interescolar. Nunca ganhamos nenhum jogo, nem de WO. O time nem falta para jogar contra a gente. Eles gostam de jogar contra a gente, não sei porquê. Mas, estamos lá, esse é um grande ano, nós estamos conversando para contratar o rapaz. Mas imagina! Mas esse não é o grande propósito ainda. Ainda não é o grande propósito. Todos nós nascemos para um propósito. Apesar das suas dores, apesar dos abandonos, rejeição, apesar de traições, sabe? Apesar de nossas mazelas. Atos capítulo 13, verso 36, fala de uma pessoa chamada Davi. Ele diz que Davi serviu a sua geração, depois ele morreu, mas ele serviu a sua geração. Ou seja, ele cumpriu o propósito de Deus. Você conhece a história de Davi? Se não conhece, busque um pouco conhecer a história de Davi, entre altos e baixos, erros e acertos. Sabe, o cara que foi encontrado ainda muito jovem, cuidando das ovelhas do seu pai,
onde entre seus grandes irmãos, heróis, fortes, ele, o menorzinho de todos, ali ele foi encontrado, foi ungido e chamado para cumprir um propósito de ser aquele que seria o maior rei de Israel. Muitas pessoas estão dentro da igreja, têm casamento feliz, estabilidade financeira, mas por dentro parece que ainda está faltando alguma coisa, sabe? E aí, essa coisa que está faltando, você acaba indo buscar por outros meios. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Então, precisamos alinhar. Então, a ideia aqui é essa, é alinhar os meus sonhos, os meus propósitos ao propósito de Deus. É declarar: eis-me aqui, Senhor, enviei-me a mim. Eu estou aqui. Eu preciso cumprir o propósito de Deus aqui nesse lugar. Sabe? Não existe um propósito de vida mais nobre do que esse. Jesus nos ensinou a servir, a dar, a viver o reino. Quanto mais amor, mais carinho, mais serviço, quanto mais obras oferecemos às pessoas, mais recebemos de Deus. Talvez você, alguma vez na sua vida, se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Lembra do filho pródigo? No meio da perdição, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, eu tinha tanta coisa. Certa vez ele perdeu o propósito da vida. Pai, me dá aqui a minha parte da herança. Uma parábola de Jesus, né? Dá aqui a minha parte da herança, porque eu vou conhecer o mundo. Ele perdeu a visão do propósito. Eu vou conhecer o mundo. Ele conheceu o mundo. E o mundo é cruel, porque o mundo te ama enquanto você tem. O mundo te ama enquanto você tem força e saúde. O mundo é maravilhoso, é gostoso, é cheiroso, é lindo, até você começar a perder. E aí você não presta mais para nada. E aí ele caiu em si. O que é que eu estou fazendo aqui? Não sei se você já, em algum momento na sua vida você já pensou isso. Ou se você entrou aqui e ainda está nessa, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Não aqui, mas na situação, na vida que você está vivendo. O tipo de vida que você está vivendo. O que é que eu estou fazendo aqui? Deus tem um plano especial para a sua vida. Mais uma vez, quando eu falo plano especial, não necessariamente estou falando, sabe, um esplendor, uau, do microfone, da multidão, Qual era o plano especial para a mãe de Jesus? Qual era o plano especial para a mãe de Jesus, Maria? Era Jesus. Você entende? O grande plano, o grande projeto de Deus para Maria, mãe de Jesus, era o seu filho. Entende o mistério? Deus tem um plano especial para a sua vida. Toda a sua vida, todas as suas escolhas, todas as suas decisões te levaram até aqui. Até aqui. Você já acordou pensando assim? O que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Ou sentiu que mesmo trabalhando, estudando, cuidando da família, tem esse tal desse vazio? E muitas pessoas sentem isso, você não está sozinho. Qual que é a boa notícia nessa manhã? Repito, Deus tem um propósito único para você. A questão aqui é, mas como que eu vou saber, pastor, qual é esse propósito? A questão aqui é, como alinhar a minha vida ao caminho certo? Primeiro é entender o que é propósito. Primeiro é entender o que é propósito. Propósito não é só uma carreira. Propósito não é só um sonho, um talento. É de fato a razão pela qual Deus colocou você nesse mundo. Quando você entende isso, não tem pobreza, não tem escassez, não tem riqueza, não tem nada.
alguns meses atrás eu estava na África, em Guiné-Bissau, com escassez de tudo. Só não existia a escassez de propósito. E quando não há escassez de propósito, eu tenho tudo. Mesmo me faltando tudo, eu tenho tudo, porque o tudo está dentro de mim e me faz transbordar. Ponto. Já pensou uma coisa? Eu tenho uma caneta, e essa caneta tem um propósito. Qual que é o propósito dessa caneta? Escrever. Agora você pega essa caneta e fala: caneta, agora você é um abajur, ilumine. Aqui vende umas canetas que acendem, né? Mas ok, mas o propósito dela não é acender. Você quer ver? Respeitosamente, por favor, não me leve a mal, pessoal do louvor, eu queria uma ajuda, mas eu queria com todo respeito, por favor, tá? Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente, por gentileza, por favor. Eu queria fazer uma, como é que se fala, uma enquete, o pessoal me ajuda, mas respeitosamente. O senhor toca violão, né? O senhor pode tocar bateria pra gente, por favor? Eu toco também. Ah, não vale. O senhor pode tocar... O senhor pode tocar teclado, então, por favor? Gentileza. O senhor toca bateria? Mais ou menos. Então, beleza. Então, você vai cantar comigo. Isso, batera. Vamos lá na bateria. Tum, tum, pá. Tum. Violão. Oxe. Vamos lá. Vamos fazer uma banda aqui, legal. Miguel, você vai pro coisa ali, beleza? Canta sim, vamos lá. Beleza. Ok. Isso, pega aí. Tem uma canção, vamos lá, ok? Olha que lindo. Vamos lá, hein? No 3, nós vamos cantar Fico Feliz em Vir em Sua Casa. Ok? Sabe essa canção? Aí, tá me enganando. Ela tem um propósito. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Fico feliz em vir em tua casa. Com vocês. Quando a gente não sabe, a gente fala com vocês. Fico feliz em vir em tua casa. Bendito é o nome do Senhor. Que maravilha. Bendito é o nome. Segunda voz do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Melhor parar. Que é isso aqui? Um montão de caneta aqui em cima querendo ser abajur. Um montão de caneta aqui em cima querendo ser abajur. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, tá? Não fique chateado comigo. Você sabe que na vida, obrigado, tá? Na vida a gente está assim. Você está num lugar onde não era para você estar. Você está fazendo a coisa que você não sabe só porque ou você quer aparecer, ou você não era para estar ali, ou está ali forçado. Uma coisa desse tipo. E é muito ruim viver assim. Aí sim, você está aqui tocando um violão que você nunca foi chamado para tocar. Isso vai corroendo você por dentro. Da mesma forma, quando vivemos fora do propósito de Deus, a vida parece sem sentido. A vida parece sem sentido. A Bíblia diz assim, olha, em Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos criados, ou melhor, somos criação de Deus, feitos em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Sabe? Deus preparou boas obras e um propósito para você praticar. Ou seja, Deus já preparou coisas lindas, já tem um propósito. Eu preciso encontrar, alinhar esse propósito. Essa é a palavra que estamos ministrando lá no Brasil. Um testemunho pessoal. 3 acontecimentos me alinharam ao propósito de Deus. A minha vida até os 18 anos, quantos aqui tem até 18 anos? Não pode mentir. A minha vida até os 18 anos foi uma tragédia. Não falo de drogas, não falo de prostituição, eu me casei virgem com a minha esposa, não falo de bebida, ok, mas até os 18 anos, minha vida foi uma perdição.
rejeição, abandono de pais, todo tipo de abuso que você possa imaginar, adotado por 3 famílias, mendigo, catando lixo em rua, pedindo esmola, catando latinha em papelão junto com o pai, sentado em porta do supermercado para pedir esmola, todo tipo de humilhação, rejeição, até os 18 anos. E abandono essas coisas todas. Aí quando eu faço 18 anos, eu conheci o grande amor da minha vida. Aquela que restaurou, curou e me curou da rejeição e do abandono. Me mostrou o que é família, o que é amor. Ensinou a ter um entendimento e a aceitação do que é família. E quando nós nos conhecemos, estávamos na festa de rua, que tem no mês de julho, lá no Rio de Janeiro, e ela estava lá, e quando ela olhou para mim, ela se apaixonou, foi amor à primeira vista. E ela estava passando, e nós já tínhamos se olhado algumas vezes antes, encurtando a história, mas quando ela passou, Marciano, o que eu tinha no meu bolso era uma bala. E eu falei, e ela passou, ai, quer uma bala? Isso é infalível. Aliás, nos anos 90 era infalível. E antigamente, em Brasil, tinha um recadinho na bala, quem sabe disso? Né? Ah lá, pessoal da velha guarda animado. E aí, ela mesmo. E tinha um recadinho na bala, eu falei, não esqueça de ler a voz. Não esqueça de ler o recadinho na bala. Infalível, né? E aí, ela leu, deu um sorrisinho, eu falei, você está sempre por aqui, aquela coisa. Eu falei, posso, né, falar com você, coisa toda, aí começamos a falar, e eu falei, posso dar um beijinho? Ela falou assim, naquela época a gente não beijava assim, sabe? E ela falou assim, olha, só quando você for na minha casa falar com os meus pais, porque só namorando. Eu falei para ela assim, olha, eu preciso me ausentar durante 1 mês, mas quando eu voltar, eu vou na casa dos seus pais. Você me espera 1 mês? Ela é muito bonita, eu fiquei muito preocupado, né? Ela ainda é, claro. Eu falei, 1 mês que eu vou ficar fora. Mas ok. E 1 mês. E esse 1 mês seria a segunda coisa que iria mudar a minha vida e alinhar o meu propósito com Deus. Eu entrei para o quartel. Eu estava fazendo 18 anos. E lá no Exército eu conheci uma outra pessoa, Luiz Fernando Magdalena, o pastor Luiz Fernando, hoje o pastor Luiz Fernando, que foi pastor durante um tempo conosco lá na nossa igreja. Hoje ele está fora. E ele me apresentou aquela pessoa, terceira pessoa que iria mudar e alinhar completamente a minha vida, que é Jesus Cristo. Então, no Exército, eu conheci Jesus Cristo, através do pastor Luiz Fernando. Então, isso mudou a história da minha vida. Então, foram esses 3 meses que eu voltei magro, voltei arrasado, um treinamento forte. Eu fui à casa dela, os pais, naquele primeiro encontro. Eu pedi lá o meu sogro, nordestino brabo, para namorar com a filha dele, né? E depois eu sumi mais 6 meses no treinamento, na brigada paraquedista, aquela coisa toda. E quando eu voltei, eu falei, eu quero me casar com ela. Então, encurtando a história, passamos por tantas coisas juntos. Mas quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu não só recebi Jesus como meu Salvador, mas eu recebi um propósito. Em 4 meses de conversão, eu fui consagrado em uma igreja Batista, Nova Esperança, a diácono. E aí eu entrei para um seminário teológico para estudar teologia, entendendo que coração ardendo. E o meu coração, e dentro daquele seminário, o meu coração era assim, olha, eu sou um missionário. E dentro do seminário apareceu um pastor todo vestido de africano, e falou, quem tem um chamado aqui para missões? Eu levantei a mão, vem aqui à frente. Ele falou, orou por mim, falou assim, um dia você vai para a África. E meu coração explodindo, e durou 10 anos para se cumprir o que hoje acontece. Há 15 anos em Guiné-Bissau, na África. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é como nós queremos. Durante esse tempo todo, tantas coisas aconteceram, mas resumindo, depois a gente conversa um pouco mais, mas tantas coisas aconteceram para mudar o foco, o propósito, desviar a visão, o abandono, decepções, traições, tantas coisas.
Mas essas 3 coisas aconteceram de fato para alinhar o meu projeto, a minha vida, a nossa vida ao propósito. Primeiro eu conheci a pastora Priscila. Depois dentro do exército, esse homem, o pastor Luiz Fernando, me apresentou a Jesus Cristo. E aí eu alinhei meus sonhos, nunca mais a minha vida foi a mesma. Aí você diz, isso porque você é pastor, missionário? Não. Não necessariamente. Você não precisa ser pastor, nem missionário, para alinhar a sua vida, o seu propósito, ao propósito de Deus. Eu glorifico a Deus. Meu maior tesouro está aqui, minha filha também casada, com um príncipe também, que é o Abner, botafoguense, mas não dá para ser perfeito. Não é? Volta aqui ao texto, gente, senão o pastor vai brigar comigo. Volta ao texto. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé e mais 2 dos seus discípulos. E disse assim, olha, Pedro, vou pescar. E os outros também vamos contigo. 2 vezes antes desse momento, Jesus já havia aparecido aos seus discípulos. Lembra daquele do caminho de Emaús? Pode ser, estou especulando, atenção os teólogos de plantão, me perdoe, estou especulando. Esses 2 discípulos, pode ser, esses 2 do caminho de Emaús, pode ser, ok? Não estou afirmando. Os 2 estavam lá andando a sua cidade, abandonaram o propósito. Estavam voltando à sua cidade. Estavam um coração desanimado, a Bíblia diz. E o Senhor apareceu entre eles e disse, paz, opa, tudo bom? Por que vocês estão desanimados? Você não sabe o que aconteceu? Mataram, crucificaram aquele que seria o nosso Messias, esse entendimento errado do propósito. Eles estavam esperando um Messias que muitos de nós ainda estamos esperando hoje. Um Messias que vai conseguir o meu green card. Um Messias que vai conseguir a minha estabilidade na América. Um Messias que vai conseguir, sabe, um casamento para mim. Um Messias que vai conseguir me fazer prosperar. É esse Messias que esses 2 estavam esperando. Jesus no meio deles, vocês não sabem que isso estava escrito, o profeta Isaías, que isso haveria de acontecer, que isso ia acontecer. E a palavra de Jesus entrou no coração daqueles 2 homens e foram confortando. E tem um dado momento que Jesus meio que finge que vai para a esquerda, e os discípulos, não, vem com nós aqui, vamos lá para a nossa aldeia. Aquela canção, fica Jesus, já se faz tarde, me deixa, só no caminho, ajuda-me, lá. Jesus entrou, se você convidar ele entra. Sentaram à mesa, e solamente quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Uau! Naquele momento a mesa encheu a presença de Jesus naquele lugar. Eles entenderam novamente o seu propósito. Não sei que caminho você tem andado, o caminho da desilusão, do abandono, do desespero, sabe? Jesus te chama para a mesa hoje, nessa manhã. Ele quer partir o pão com você, para você voltar ao propósito de Deus, para nós voltarmos. Em uma outra passagem, acho João 20 também, os discípulos estavam trancados na casa com medo dos judeus depois da morte de Jesus, e Jesus aparece. Tum! Hello, paz seja convosco. No mesmo instante encheu a paz de Cristo naquele lugar. A Bíblia diz que eles ficaram alegres, porque onde há a presença do Senhor, há alegria. Eles ficaram cheios, alegres, aquilo bastava. E aí Jesus disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu estou enviando vocês. E diz que soprou. E eles ficaram cheios da alegria do Senhor. Parece que eles voltaram a entender qual é o propósito. Voltaram a entender qual é o propósito. Havia desânimo na caminhada. E às vezes dá desânimo. Várias vezes nós já fomos para Guiné-Bissau. Sentamos à mesa.
falando assim, não dá mais. Tudo que nós já tínhamos, nossas finanças, sabe, foi tudo. Prestação de carro, prestação de casa, sabe, tudo que nossa reserva econômica já foi tudo, a gente não dá mais, a gente não consegue mais manter assim, não dá mais. Aí Deus levanta homens, igrejas como essa aqui, sabe, diz, vai, pessoas, vai, e acontece tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. A única coisa que nós somos é um instrumento de Deus para tocar o propósito dele. Não sei como você está aqui nessa noite. A vida cristã é como dirigir um carro. Você não pode ficar olhando para o retrovisor. Você não pode dirigir olhando para o retrovisor. Olhar para frente. Dar uma olhadinha no retrovisor de vez em quando. Porque olhar para o retrovisor fica preso, amarrado ao passado. Sabe? Pedro tinha o Espírito Santo de Deus, mas ele havia perdido a visão do chamado. Você não pode perder essa visão. O que mata as pessoas, casamento, negócios, carreiras, é perder a visão. Pare de olhar para aquilo que não é seu. Pare de olhar para aquilo que Deus não lhe deu. Deus tem algo para você, como diz os mineiros. Deus tem algo para você, só. A Bíblia fala de muitas pessoas aí que na caminhada perderam a visão. Sansão perdeu a visão. Demas, em 1 Timóteo 4,10, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que ele amou mais o presente século. O rei Saul perdeu a visão, um cara que foi o primeiro rei de Israel, perdeu a visão. E nesse caso aqui agora, Pedro e os discípulos. Pode vir agora de verdade o ministério de louvor, de verdade. Pode vir agora aqueles, cada um, pode vir o ministério de louvor, tá? Três coisas acontecem a pessoa quando perde a visão do seu chamado. Quem perde a visão do chamado, volta ao passado. Versículo 3, Pedro disse, vou pescar. Tipologicamente, simbolicamente, aqui, esse vou pescar. Vou voltar a antigas pescarias. E aí eu repito, não volte para o lugar da onde o Senhor te tirou. Amém? Você está comigo? Pedro, pescador de peixes. Jesus chamou ele para ser pescador de almas. Quando Jesus morre, naquele momento, Pedro volta às antigas pescarias. Sua visão do chamado, do ministério, chamado cristão, não pode se perder. Caso contrário, você se perderá junto na caminhada. E é muito ruim andar perdido. Quem perde a visão do chamado, torna-se influência negativa para outros. Quando ele falou, vou pescar, os que estavam ao seu redor, vou também. É incrível. Se eu começar a chorar aqui, todo mundo começa a chorar. É sério. Se eu começar a rir, todo mundo começa a rir. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ok. Então, aquilo que você fala, que você influencia outros que estão ao seu redor. É impressionante. Leva-se em consideração. Se você se distrair com alguma coisa, e aqui é muito fácil de se distrair, né? Tem tantas coisas para você se distrair. Tantas coisas para você se distrair. Às vezes erramos por ação, mas também por omissão ao chamado e o propósito de Deus. Você está em um lugar, em uma igreja, em um ministério com pastores que tem visão, tem propósito. Se junte, se alinhe, diga, eu estou aqui, eis-me aqui. Comece a caminhada desse propósito. Você foi chamado para ser um abençoador, abençoar. Jesus chama a atenção de Pedro 3 vezes. Num outro encontro. E diz, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E a ordem que Jesus dá a Pedro é, se você me ama,
então seja um grande homem. Se você me ama, abra um igrejão. Se você me ama, seja um mega empresário, tenha uma mega empresa. Se você me ama, seja um grande influenciador na internet, tenha muitos seguidores. Se você me ama, Jesus disse para Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Isso é o que interessa. As demais coisas vos serão acrescentadas. Fora disso, são demais coisas que vos serão acrescentadas. Quando você alinha, concluindo, quando você alinha os teus sonhos aos sonhos de Deus, você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Literalmente, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós já resolvemos abrir mão da nossa vida para viver a vida em Cristo. E, repito, não porque somos pastores. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Sabe? É começar aqui. É começar dessa forma. Talvez você ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus. Em segui-lo. Duas coisas importantes para concluir agora de fato. Duas coisas importantes. Jesus fala assim, olha, vem a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isto é lindo. Algumas pessoas aqui estão no vem a mim. Todos estão cansados e sobrecarregados. Algumas pessoas aqui estão nessa fase. Mas tem um outro chamado, que é a segunda fase desse processo. Quando Jesus fala, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e camão, siga-me. Fala-me. É isso. Vem até mim. Você entende? Seguir a Cristo necessário é abrir mão, tomar a sua cruz. Então, qual estágio você está? Uma coisa é certa. Você não pode ficar muito tempo no vem a mim. O Senhor quer que você mude de fase. Venha após mim. Vem a mim é muito bom, né? Vou te aliviar, vou te curar. Ok, mas até quando? Até quando você vai ficar nesse processo de ai, está doendo, eu preciso de cura. Ai, está doendo. O Senhor fala assim, vem após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar. Ninguém está ausente, ileso de algum momento se perder no caminho. Aí que entra a igreja, o discipulado, para falar, volta, vem comigo. Nós somos um. Deixa eu orar por você, que nós temos aqui uma outra parte muito importante também. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Oh Deus. Aleluias. Aleluia. Somente pelo sangue. Glória a Deus. Está
Vem a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero orar pela sua vida, que entrou aqui mais uma vez, como o pastor falou, cansado, sobrecarregado. Sentindo que está difícil essa caminhada. Está difícil continuar nesse caminho. Está difícil, talvez desviado do propósito, da visão do propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer alívio, conforto e te colocar de volta no propósito de Deus, de volta na caminhada de Deus, pois Ele chamou para ser pescador de almas e não para pescarias mundanas, pescarias que te levam a lugares opostos à presença do Senhor. Em nome de Jesus, hoje o Senhor nos traz a um alinhamento ao seu sonho e aos propósitos. Você que está aqui nessa noite e tem sonhos pessoais, sonhos individuais, não tem problema. Hoje eu quero que você coloque esse sonho e esse projeto aos pés da cruz e alinhe os teus sonhos aos projetos, aos propósitos de Deus. Como pastor, assim, Senhor, eu tenho este sonho, eu ofereço a Ti nesse altar nessa manhã, eu coloco esse meu sonho, Senhor, e eu quero saber, Pai, está alinhado ao Teu sonho, ao Teu propósito. Eu quero Te servir com os dons, talentos e tudo que eu tenho e tudo que eu sou, mesmo vivendo os meus sonhos. Eu quero viver os Teus sonhos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa alinhar esses sonhos, esses projetos, e eu quero declarar aqui portas abertas, eu quero declarar aqui céus abertos para a oração que se faz aqui nesse lugar, para as orações que são feitas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero declarar portas abertas, o milagre de Deus sobre a tua vida. Agora lembre-se bem, quando você receber esse propósito da palavra que foi liberada aqui nessa manhã, eu preciso viver os sonhos de Deus. Eu vou viver os sonhos de Deus, em nome de Jesus, mesmo sendo abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, restaure, renove, cure e faça transbordar a sua unção em sua vida, em sua casa, em teus sonhos, em teus negócios, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.